Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Giordano Valente. A aula é essa voltada para alunos do Fundamental 2, preferencialmente sexto ano. Continuando nossa análise sobre as grandes categorias de pronomes, hoje vamos ver pronomes possessivos. Então, os pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse de algo, ou seja, algo que pertence a alguém. Eles variam em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, conforme as pessoas que detêm algo e o número de coisas que elas possuem. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor. Aquele computador é meu. Veja, o que pertence à pessoa, né? Sempre vai pertencer a alguém. Então, esse alguém aí vai ser o pronome eu, né? Primeira pessoa do singular. O que pertence a este eu? Aquele computador. Então, ele vem a ser o objeto, ele vem a ser a posse desse eu. Então, aquele computador é meu. Nosso avô ficou doente e precisou ir ao hospital. Então, nosso avô significa que é meu avô e de mais alguém. No caso, algum irmão meu, nosso. Suas escolhas são sempre muito boas. Suas, relativo a uma terceira pessoa, né? Que pode ser homem, pode ser mulher. Então, suas escolhas são sempre muito boas. Então, para esclarecer melhor, né, nós temos aí a classificação geral dos pronomes possessivos. Como nós vimos no slide anterior, né, eles são divididos e são variáveis, ou seja, eles têm a sua forma numérica, singular e plural, e têm sua forma de gênero, masculino e feminino. Veja, eles também se dividem em primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, no singular, primeira pessoa, meu ou minha, se for a primeira pessoa for uma pessoa do gênero feminino. Exemplo, meu caderno é grande. Meus livros são velhos. Então, por que tem o plural? Eu só não entendi. Por que meus livros é a primeira pessoa do singular? Porque são livros, tudo bem, aí é mais de um, tudo bem. Mas a gente está estudando aqui o pronome possessivo. A quem pertence esses livros? A somente uma pessoa, eu. Meus livros. São somente, todos eles são somente de uma pessoa. Por isso, primeira pessoa do singular. Meu e minha. Ou meus e minhas. O mesmo vale para a segunda pessoa do singular. Teu e tua. Né? Lembrando que a segunda pessoa do singular é para algo mais informal, ou uma pessoa que está diretamente dialogando com você, próximo a você. Terceira pessoa do singular, seu e sua, no singular. No plural, seus e suas. Já que começamos a falar do plural, né, vamos ver, né, as outras pessoas. A primeira pessoa, nosso, que é relativa a nós mais nós, nosso é relativa a eu mais alguém, nosso, ou nossa, caso se dirija a alguém do gênero feminino. O mesmo vale para vosso e vossa, que seria a segunda pessoa do plural. Vamos ver alguns exemplos através das tirinhas. Mal posso esperar para estarmos casados, Hamlet. Vamos passar todos os feriados nossos com nossos pais. Um ano com meus pais e outro ano com os seus, não é? É errado. Então, o que nós vamos encontrar de pronome possessivo nessas tirinhas? Então, dê uma olhada novamente,
leia o texto, dê uma pausa no vídeo, né, para você analisar com mais calma, para você encontrar os exemplos de pronomes possessivos. Acertou que encontrou nossos, meus e seus. Vamos a uma nova tentativa. Você comeu as flores que eu comprei para minha mina? E agora, o que eu faço? Pede para ela cheirar o meu bafo. Garfield, como sempre, irônico, né? Mas, voltando à nossa área de estudo, que pronomes possessivos encontramos agora nessa tirinha do Garfield? Vou dar um tempo para você procurar e encontrar. Acertou que encontrou minha no primeiro quadrinho e meu no terceiro quadrinho. Agora vamos estudar algumas regras específicas. O pronome deve concordar com o substantivo mais próximo. Vamos olhar alguns exemplos aqui. Primeiro, ainda tenho de falar dos nossos bilhetes e bagagem. Quem é o substantivo nessa frase? Detalhe, eu já coloquei para facilitar a sua compreensão os itens que nós vamos analisar, o pronome e o substantivo, eles já estão em negrito. Então, no primeiro aí, nós temos as duas palavras, nossos bilhetes. Então, quem vem a ser o substantivo? Acertou quem marcou bilhetes. Bilhetes é o substantivo. Logo, o pronome possessivo em destaque aqui será nossos. Então, veja, ainda tem de tratar dos nossos bilhetes e bagagem. Tá? Então, repara que o pronome está próximo, ao lado de um substantivo. Segundo exemplo, meu material de estudo ficou na escola. Então, quem é o substantivo relacionado ao pronome possessivo? Então, nós temos material, que vai ser o substantivo, e meu, o pronome possessivo em questão. No terceiro exemplo, estes são seus documentos. Estes são seus documentos. Então, documentos vem a ser substantivo e seus vem a ser um exemplo de pronome possessivo. Segunda regra. Quando a palavra seu antecede o nome de alguém, a sua função não é a de pronome. Neste caso, trata-se de uma forma reduzida de senhor, que vem a ser um pronome de tratamento. E ainda vamos ver isso em outro momento, tá bom? Vamos analisar aqui os 3 exemplos. O seu João está em casa? Então, esse seu João não é que pertença a outra pessoa, esse João. É uma forma respeitosa de chamar o senhor João. Seu Joaquim entregou as compras. Do mesmo jeito. O seu Manuel esqueceu de assinar os documentos. Então, repara que nenhum deles vem a ser um pronome possessivo nesse caso, né? Eles são um pronome de tratamento, né? Porque eles têm o sentido de senhor, ok? E eles estão próximos a um substantivo próprio. Terceiro caso. Nem sempre os pronomes possessivos indicam posse. Por vezes, sua utilização pode indicar aproximação numérica, afetividade ou ofensa. Exemplos. Ai, os meus 18 anos. Há quanto tempo não vejo seu pai? Volte aqui, seu danado. Então, aos meus 18 anos, nós temos um exemplo aqui de pronome possessivo que está relacionado a uma aproximação numérica, no caso aqui, 18. No segundo exemplo, nós temos o pronome possessivo seu, que está relacionado ao substantivo pai. Então, nós temos um exemplo aí com relação à afetividade.
E no terceiro exemplo, o pronome possessivo seu está interligado ao substantivo danado, que vem a ser uma ofensa. Ok? Então, tomem cuidado, né, com que tipos de substantivos vocês podem relacionar os pronomes possessivos. Ok? Para terminar, quarta regra, os pronomes possessivos seu, seus, sua, suas, ou seja, terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural, geram muitas vezes ambiguidade. Para quem não sabe, ambiguidade é quando tem um duplo sentido. Para afastar qualquer dúvida que possa surgir, utilizamos para... Como é que eu posso dizer? Para evitar essa confusão de ideias, nós vamos utilizar dele e dela. Então isso vai substituí-los. Olha o exemplo. A professora informou ao aluno que a sua resposta estava errada e logo fez a correção. Quando ela diz sua resposta, o que estava errado? A resposta da professora ou a resposta do aluno? Porque aí sua é relativa à resposta. A resposta é uma palavra feminina. Tudo bem. Mas a quem está relacionada essa resposta? A que pessoa? A professora ou o aluno? Não tem como saber. Mas se eu colocar a professora informou o aluno que a resposta dele estava errada e logo fez a correção. Então fica claro aí, né, que quem errou foi o aluno. Ou se eu colocar a professora informou o aluno que a resposta dela estava errada e logo fez a correção, também fica evidente que aí quem errou foi a professora e não o aluno. Ok, galera? Espero que tenham gostado. Até a próxima.